Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje vou ensiná-los um pouco sobre função do segundo grau. Bom, para que vocês possam entender sobre isso, aqui vai uma definição mais exata sobre este tema. Bom, toda função possui uma lei de formação, ou seja, é uma equação que eu posso usar para representar determinados valores. E a função do segundo grau é representada por sua lei de formação, que é y é igual a ax elevado ao quadrado mais bx mais c, onde a e b e c deve conter nos números reais e a deve ser diferente de zero. Bom, aqui vocês podem perceber que uma função do segundo grau, ela possui um elemento elevado ao quadrado, e sempre que possuir um elemento elevado ao quadrado, será sempre uma função do segundo grau. Bom, para que vocês possam entender sobre o conceito de função do segundo grau, aqui vai alguns exemplos de funções do segundo grau. Bom, aqui eu tenho y é igual a 3x elevado ao quadrado menos 4x mais 1. Bom, sendo que o a é 3, o b é menos 4 e o c é 1. Como eu posso identificar os elementos específicos em uma função do segundo grau? Basta você identificar os coeficientes para cada valor numérico. Bom, todos os coeficientes que forem acompanhados de x ao quadrado serão valores de a. Por exemplo, aqui eu tenho 3x ao quadrado. O coeficiente do x ao quadrado é o 3, então o a é 3. Todos os valores que forem acompanhados de x, ou seja, os coeficientes, serão dados pela letra b. Por exemplo, 4x. O 4 é o coeficiente que está acompanhado do x, então o menos 4 vai ser o valor de b. E todos os coeficientes que não estão acompanhados de nenhum valor desconhecido vão ser dados pela letra c. Aqui no caso eu tenho o número 1. Ele não está acompanhado de nenhum valor desconhecido, então ele vai ser o valor de c. E assim por diante. Eu tenho y é igual a x elevado ao quadrado menos 1, onde o a é o 1, o b é o 0 e o c é menos 1. O b é 0 porque eu não tenho o b nesta função. Enquanto eu não tenho um dos valores nesta função, eu considero como 0. Eu tenho aqui y é igual a 2x elevado ao quadrado mais 3x mais 5, onde o a é 2, o b é 3 e o c é 5. Eu tenho aqui y é igual a menos x elevado ao quadrado mais 8x, onde o a é menos 1, o b é 8 e o c é 0. O c é 0 porque aqui nessa função eu não possuo o c, e quando eu não possuo um dos elementos de uma função do segundo grau, eu considero como 0. E aqui eu tenho y é igual a menos 4x elevado ao quadrado. Aqui eu só tenho o valor de a, pois eu não tenho nem o valor de b e nem o valor de c. Então o a vai ser menos 4 e o b e o c vai ser um 0. Bom, aqui vocês podem ter entendido sobre as noções de uma função do segundo grau, seus elementos que constituem uma função do segundo grau. Bom, agora eu vou mostrar sobre como construir um gráfico de uma função do segundo grau, ou seja, uma função do segundo grau, ela pode ser representada por um gráfico de uma função do segundo grau. Toda função, ela pode ser esboçada por um gráfico. E uma função do segundo grau, ela pode ser esboçada por um gráfico também. E eu vou utilizar a sua lei de formação, que é y é igual a ax elevado ao quadrado mais bx mais c. Que essa lei de formação, quando eu for representar em um gráfico, ela é uma curva. Essa curva é chamada de parábola, que ela terá um determinado sentido. Bom, e essa parábola, ela vai passar por dois eixos. Esses eixos, eles são os eixos do x, que é o eixo horizontal, e o eixo do y, que é o eixo vertical. Ela terá uma determinada posição nesses eixos. E são duas posições que ela pode ter. A primeira posição é a posição com cavidade para cima, que é quando eu tenho uma parábola que a curva dela está para cima, e quando a curva dela está para cima, o a é maior que 0. E quando eu tenho uma parábola de concavidade para baixo, ou seja, quando a curva dela é para baixo, o a é menor que 0. Então, eu posso entender que a parábola ela pode ser expressa de duas formas: concavidade para cima, ou seja, a curva para cima quando o a é maior que 0, e concavidade para baixo, onde ela é a curva para baixo e o a é menor que 0. Bom, toda função eu posso achar o zero dela, ou seja, o zero de uma função. E também eu posso achar aqui, por exemplo, o zero de uma função do segundo grau. E para eu determinar o zero de uma função do segundo grau, eu devo igualar o y a zero, ou seja, o y vai ser igual a zero. E neste caso, quando eu igualo o y a zero, a lei de formação
vai passar a ser uma equação do segundo grau, que do tipo ax elevado ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Bom, por exemplo, aqui eu tenho uma lei de formação de uma função do segundo grau, e eu quero achar o zero da função dela. Aqui eu tenho y é igual a x elevado ao quadrado mais 3x menos 10. Bom, para eu achar o zero desta função, primeiro eu devo igualar o y a zero. Igualando o y a zero, essa lei de formação passará a ser uma equação do segundo grau, do tipo x elevado ao quadrado mais 3x menos 10 é igual a zero. Pronto, eu tenho a equação do segundo grau. Para resolver, primeiro eu devo identificar o a, o b e o c, que são os elementos específicos de uma equação do segundo grau. O a é o coeficiente que está acompanhado de x ao quadrado, que no caso é o 1. O b é o coeficiente que está acompanhado de x, que no caso é o 3. E o c é o coeficiente que não está acompanhado de nenhum valor desconhecido, que no caso é o menos 10. Pronto, achando o valor de a, b e c, agora eu vou calcular os valores desconhecidos. E para eu calcular, eu devo utilizar duas fórmulas. O valor da fórmula de delta e o valor da fórmula do valor desconhecido, que é dado por x. Primeiro vamos resolver utilizando a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é o 3, então vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 10. 3 elevado ao quadrado é 9. 4 vezes 1, 4. Vezes menos 10, menos 40. O menos do 40 com o menos da equação torna-se um mais. Então vai ficar 9 mais 40. 9 mais 40 é 49. Pronto, eu achei o valor do delta. E é maior que zero. E quando eu tenho o delta maior que zero, essa equação do segundo grau vai ter dois valores distintos. Ou seja, vai possuir duas raízes reais. E para eu achar o valor de cada raiz real, eu vou utilizar a fórmula do valor desconhecido, que é a fórmula do x, que é menos b, mais ou menos, pois eu terei um valor somando e o outro valor subtraindo. A raiz de delta dividido por 2 vezes a. O b é 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos. O delta é 49. Raiz de 49 dividido por 2 vezes a. O a é 1, então vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz de 49 dividido por 2 vezes 1. Bom, eu vou simplificar esta equação em duas, pois eu vou ter dois valores distintos. Então eu vou ter x1 e x2. Um vai estar somando e o outro vai estar subtraindo. Primeiro, vamos somar com o x1, que vai ficar menos 3 mais a raiz de 49. A raiz de 49 é 7. Menos 3 mais 7 é 4. Dividido por 2, 2. Agora vamos pegar o x2, que eu vou subtrair. Menos 3 menos a raiz de 49, que é menos 7. Menos 3 menos 7, menos 10. Dividido por 2, menos 5. Pronto, achei o valor do segundo valor desconhecido. Pronto, achando os dois valores desconhecidos, eu posso determinar que a parábola ela intersecta o eixo do x, dada pela função y é igual a x elevado ao quadrado mais 3x menos 10, nos valores menos 5 e 2. Ou seja, no momento que eu formar a parábola, o zero da função dela vai ser a interseção dela pelo eixo do x, que vai passar pelo menos 5 e pelo 2, dada pela função y é igual a x elevado ao quadrado mais 3x menos 10. Bom, além disso, eu tenho certas condições para que eu possa determinar as quantidades específicas dos zeros da função do segundo grau, que eu vou achar através do delta. E isso são as condições dos zeros de uma função do segundo grau. Ou seja, os zeros de uma função do segundo grau podem ter quantidades específicas e formas diferentes da parábola passar pelo eixo do x. Ou seja, se eu tenho uma quantidade específica dos zeros de uma função, a parábola ela vai passar em uma determinada posição pelo eixo do x. Eu tenho três formas de representar as condições, que é, se o delta for maior que zero, eu vou possuir duas raízes reais distintas. Se eu possuir dois valores distintos, então a parábola ela vai passar e vai ficar à frente ao eixo do x, ou seja, ela vai passar por cima, ou seja, ela vai ficar à frente ao eixo do x. Se o delta for igual a zero, eu só vou ter um valor real, então a parábola ela vai ficar por cima do eixo do x, ou seja, a parábola ela vai ficar por cima da reta do eixo do x. E se o delta for menor que zero, eu não tenho nenhum valor real. E quando eu não tenho nenhum valor real, a parábola ela vai ficar suspensa
acima do eixo do x. E, quando ela fica suspensa, ela só vai ser designada pelo eixo do y. Bom, após isso, agora eu vou ensiná-los como construir um gráfico de uma função do segundo grau. Para eu construir um gráfico de uma função do segundo grau, eu devo utilizar a sua lei de formação, que é y é igual a ax elevado ao quadrado mais bx mais c, onde eu devo atribuir quaisquer valores a x e substituindo os valores na lei de formação e resolvendo a equação. Resolvendo a equação, eu vou achar os valores de y correspondentes aos valores de x específicos. Bom, para que vocês possam entender sobre isso, aqui vai um exemplo. Dada a função y é igual a x elevado ao quadrado menos 1, ache os valores de y correspondentes aos valores de x e crie o gráfico desta função. Primeiro, para eu saber que é uma função do segundo grau, eu devo ver se um dos valores ele está sendo elevado ao quadrado. Se ele estiver sendo elevado ao quadrado, será uma função do segundo grau. Aqui eu tenho y é igual a x elevado ao quadrado menos 1. Eu tenho x elevado ao quadrado, então esta função ela é função do segundo grau. Para que eu possa identificar os valores de x correspondentes aos valores de y, primeiro eu devo atribuir quaisquer valores de x, onde eu vou substituir na equação e resolver. Depois de resolver, eu vou encontrar os valores de y correspondentes aos valores de x. Para isso, eu vou atribuir quaisquer valores que eu quiser para x. Eu vou atribuir os meus valores, que são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu atribuir os meus valores. Você pode atribuir quaisquer valores que você quer para resolver na coluna do x. Bom, determinando quaisquer valores para x, agora eu vou substituir cada valor específico na função do segundo grau expressa, que é y é igual a x elevado ao quadrado menos 1. Bom, para cada valor que eu tenho de x, eu vou substituir no lugar do x. O primeiro é o menos 2, então vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, menos 1. Menos 2 elevado ao quadrado é 4, menos 1 é 3. Pronto, achei o primeiro valor de y. Agora vamos para o menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0. Pronto, achei o segundo valor de y. Agora vamos para o 0. 0 elevado ao quadrado dá 0. Menos 1 dá menos 1. Pronto, achei o terceiro valor de y. Agora vamos para o 1. 1 elevado ao quadrado é 1. Menos 1 dá 0. Pronto, achei o quarto valor de y. Agora vamos para o último, que é o 2. 2 elevado ao quadrado é 2. É 4. Menos 1 é 3. Pronto, achei o último valor de y. Pronto, achando todos os valores de y correspondentes a cada valor de x que eu atribuí, agora eu vou construir o gráfico. E lembre que a representação da lei da função de uma função do segundo grau é dada por uma parábola. E para saber se a parábola ela é concavidade para cima ou concavidade para baixo, eu devo olhar o valor de a. O a é o coeficiente que está acompanhado de x ao quadrado. E aqui eu tenho um x ao quadrado. Bom, aqui é como se eu tivesse um 1. E ele é positivo. Então, se é positivo, então eu vou ter uma parábola de concavidade para cima. Bom, ela é positiva. Então, eu vou atribuir os seus pares ordenados. Ou seja, para cada valor de x que eu tenho, eu vou atribuir para o seu valor de y correspondente. O primeiro é menos 2 e 3. Aqui eu tenho o gráfico. O eixo do x e o eixo do y. Aqui eu vou representar todos os valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 na linha do x, que vai ficar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora eu vou representar o 3, o menos 1 e o 0 na linha do y, que é 3, menos 1 e 0. Agora eu vou colocar os seus pares ordenados. Os pares ordenados são, para cada valor de x que eu tenho, eu vou ter um valor de x para y correspondente, que no caso tem o menos 2, e o menos 2 é igual a y, que é 3. Então vai ficar menos 2 para 3. Achando os dois, eu vou cruzar os dois. Cruzando os dois, eu vou ter um ponto. Agora vamos para o segundo, que é menos 1 de x e 0 de y. Menos 1 de x, 0 de y. Eu vou unir um ponto entre eles. Agora eu tenho o 0 de x e o menos 1 de y. O 0 de x e o menos 1 de y, um ponto entre eles. O 1 de x e o 0 de y. O 1 do x e o 0 de y. Eu vou colocar um ponto entre eles. E o 2 do x e o 3 do y. O 2 do x e o 3 do y. Onde eu vou cruzar os dois e eu vou ter um ponto entre eles.
Cruzando todos os valores e ordenando os pares ordenados, agora eu vou construir a minha parábola, onde a parábola ela vai ter concavidade para cima, pois o valor de A ele é positivo, e quando o A é positivo, ou seja, maior que zero, então a parábola ela vai ter uma concavidade para cima. Sendo assim, essa função que é dada por y é igual a x ao quadrado menos 1 terá um gráfico de uma parábola com cavidade para cima. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido, e até a próxima!